Bom, vamos mergulhar direto nisso porque o assunto de hoje está pegando fogo. Uma queda brutal, um ativo despencando e, claro, aquele pânico tomando conta de todo mundo no mercado. Quem tem um ativo na carteira olha para a tela vermelha e logo se pergunta: será que a gente está vendo o fim desastroso do fundo VGHF11? Ou será que por trás de todo esse caos tem uma baita oportunidade escondida para quem tem estômago e paciência? E para a gente ter uma noção exata do tamanho desse susto, dá uma olhada nesse número. Desde setembro de 2023, o preço da cota simplesmente derreteu. A gente está falando de uma queda absurda de 40%. Pensa bem, um ativo que estava lá, tranquilo, sendo negociado acima de R$ 9,00, desabando para casa dos R$ 5,60. É literalmente uma pancada que acende todos os alertas vermelhos na cabeça de qualquer um que investe. Mas olha, para entender o que está rolando de verdade, a gente precisa deixar a emoção de lado. O que vamos fazer aqui hoje é uma verdadeira autópsia financeira. A ideia é substituir todo esse pânico generalizado, essa vontade de sair vendendo tudo, por uma estrutura lógica, fria e totalmente focada nos números. A gente vai abrir o capô desse fundo e checar peça por peça, o que quebrou e o que ainda está funcionando perfeitamente. O nosso mapa de investigação vai ser o seguinte: 1. A queda de 40%. 2. Valor e renda explicados. 3. O efeito da taxa Selic. 4. Sinais de alerta internos. 5. A matemática dos dividendos. E, por último, o número 6, o nosso veredito final. Então, começando pelo ponto 1, a queda de 40%. Afinal, o que foi que disparou esse pânico todo? Vamos encarar os fatos. Essa desvalorização pesada criou uma crise de ansiedade gigantesca no mercado. Mas a grande pergunta é: quem começou com essa liquidação? Historicamente, o VGHF11 tinha ali uma média super tranquila de negociação, na casa de 415 mil cotas. Só que, do nada, esse número deu um salto bizarro para 2,5 milhões. E cá entre nós, a pessoa física, no dia a dia, não movimenta essa montanha de dinheiro de uma hora para outra, né? Isso é um sinal claríssimo de que os peixes grandes, os gigantes institucionais, bancos e grandes corretoras começaram a pular fora do barco de fininho. O resto do mercado viu essa movimentação e, claro, começou a vender às cegas por puro desespero. O que nos leva ao ponto 2, valor e renda. Vamos entender os dois motores desse fundo. Para entender o motivo da fuga dos peixes grandes, a gente tem que olhar para a essência do VGHF11. Porque, sendo bem sincero, ele passa longe de ser um fundozinho imobiliário conservador de tijolo. Ele funciona quase como um hedge fund, sabe? Um fundo de proteção operando com um motor totalmente híbrido. O patrimônio é praticamente cortado ao meio. De um lado, a gente tem 53% alocados na chamada carteira valor. Do outro, 47% na carteira renda. São basicamente duas estratégias bem diferentes, morando debaixo do mesmo teto. E aqui a diferença fica gritante. Pensa na carteira valor como um carro de corrida super agressivo. O foco é ganho de capital rápido, comprando e vendendo cotas de outros fundos e investindo pesado em SPS, que são aqueles projetos de construção que carregam um risco gigantesco de obra. Já a carteira renda é como um carro de cruzeiro, bem confortável. A meta é estabilidade e dividendos pingando na conta, focando muito em CRIs, que são as dívidas atreladas à inflação, o nosso IPCA. O grande X da questão é que, quando a pista fica cheia de buracos, adivinha qual carro sofre mais? Pois é. Passando agora para o número 3, o efeito da taxa Selic e como os juros altos castigam o fundo. E o que abriu tantos buracos nessa pista? Simples, a macroeconomia. O cenário externo, e mais especificamente a nossa taxa básica de juros, virou uma tempestade perfeita contra o fundo. A correlação é direta, não tem como fugir. Lá no meio de 2023, a Selic estava cravada nos 13,75%. O mercado começou a ficar otimista, precificando uma queda lá para a casa dos 10%, o que seria o cenário dos sonhos. Mas aí o jogo virou. As expectativas futuras de repente pularam para assustadores 15%. E vamos combinar, dinheiro caro e custo de empréstimo nas alturas esmaga qualquer projeto de construção e desvaloriza os ativos de escritório que estão lá na carteira valor. O crédito fica inacessível e o valor dessas cotas vai para o chão. Ponto número 4. Sinais de alerta internos. Hora de olhar o balanço bem de perto. Com tudo lá fora jogando contra, a gente precisa olhar para dentro de casa. É hora de abrir os exames de sangue do fundo. E pegando os primeiros meses do ano, a realidade é um banho de água fria. Olha só, em janeiro, o fundo gerou 11,9 milhões e distribuiu 11,5. Parecia super saudável, certo? Mas presta atenção na ladeira. Em fevereiro, a receita já caiu para 11,2 e em março, despencou para 10,3 milhões.
E adivinha o quanto foi distribuído nesses mesmos meses? Os exatos 11,5 milhões. Ou seja, a matemática não bate. O fundo está simplesmente torrando a própria reserva de caixa, comendo a própria poupança, só para bancar aqueles 7 centavos de dividendo por cota e manter as aparências. E calma que o buraco é mais embaixo. Tem uns problemas estruturais bem sérios aqui. Cerca de 11% dos fundos imobiliários que estão dentro da carteira do VGHF11 estão rendendo absolutamente zero agora. É literalmente um peso morto que afunda o barco. Para piorar, rolaram umas compras bem controversas de fundos da própria gestora, a Valora. Isso sempre acende um pisca-alerta gigantesco de conflito de interesses. Junta isso tudo com a exposição altíssima em setores que já estão sofrendo muito, tipo lajes corporativas e desenvolvimento, e a gente tem uma âncora segurando a eficiência do fundo. Chegamos ao ponto 5, a matemática dos dividendos. Vamos fazer as contas? Com essa queima de caixa evidente, o que rola com a atratividade do fundo se a gestão for obrigada a cortar os rendimentos mensais para parar de sangrar? Vamos fazer essa conta passo a passo. Se o dividendo cair só 1 centavo, de 7 para 6 centavos, o pagamento anualizado vai para 72 centavos. Dividindo isso pelo preço de mercado lá do momento da análise, de uns R$ 5,82, o dividend yield ajustado fica na casa dos 12,37%. Pode até parecer um rendimento legal à primeira vista, mas a gente precisa ser um pouco mais crítico no próximo passo. O grande detalhe é que esse fundo não é nada conservador. Pelo alto risco do VGHF11, lotado de projetos em andamento, o prêmio de risco que se exige é muito mais salgado. Se a gente somar inflação, mais a taxa de um tesouro direto longo e colocar aí um prêmio justo pelo risco da operação, o mercado vai exigir, de forma muito lógica, algo entre 13% e 13,5% de retorno. Portanto, um yield de 12 e pouco fica matematicamente desinteressante. Especialmente quando a boa e velha renda fixa está oferecendo retornos parecidos e o melhor, sem aquela volatilidade de dar dor de cabeça. E finalmente, o ponto 6, o veredito final. O plano de ação. Depois de toda essa autópsia minuciosa, qual é a atitude mais inteligente a se tomar daqui para frente? O caminho racional se resume a este plano prático. Primeiro, o ativo deve ser tratado como uma pimentinha na carteira, uma alocação pequena e de alto risco, idealmente abaixo dos 2% de todo o patrimônio. Segundo, nada de vender no pânico, lá no fundo do poço, quando o pior já está precificado. Terceiro, se for para comprar e baixar o preço médio, que seja a conta a gotas, com muita cautela, nada de apostar pesado agora. E quarto, que é o mais importante, monitorar de perto a estabilização da macroeconomia e da taxa Selic, porque ela é o verdadeiro termômetro para qualquer recuperação sustentável. E quer saber? Tem uma frase do mestre Warren Buffett que bate perfeitamente com esse cenário. É um clássico, mas que nunca falha. O mercado de ações é um mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. É a mais pura verdade, né? O pânico e a emoção derretem patrimônio num piscar de olhos. Já a paciência fria, calculada e baseada em dados é a única ferramenta que constrói riqueza de verdade no longo prazo. E para fechar, a reflexão final que fica é essa. Depois de ver toda essa volatilidade e entender cada número que a gente dissecou aqui hoje, o que vai ditar os próximos movimentos? O desespero generalizado ou a matemática fria e racional? O que separa os grandes vencedores da maioria do mercado é justamente a capacidade de ignorar o barulho emocional e focar nos dados. Fica aí esse pensamento. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação aprofundada com a gente e até a próxima.